Sejam todos bem-vindos a mais uma aula onde nós vamos falar sobre quanto tempo demora para você conseguir passar em medicina. Léo, será que é possível eu conseguir passar em medicina em 60 dias? Estudando apenas 60 dias? É mentira, não é mentira? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então fiquem comigo até o final dessa aula, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você que quer passar em medicina, tá bom? Então o tema principal da nossa aula de hoje é o tempo, né? Pô, Léo, quanto tempo demora para mim passar em medicina? Sendo que eu fiz ensino médio há 10 anos atrás, sendo que eu tô no ensino médio, não sei se eu vou conseguir passar em medicina direto do terceirão, sendo que eu estudo e trabalho, será que é possível eu conseguir passar em medicina? Então esse vai ser o tópico aí principal da nossa aula de hoje, tá bom? Será que é possível eu conseguir passar em medicina em 60 dias? Será que eu consigo passar em medicina? Será que eu preciso de mais tempo, né? Qual que é a visão de vocês? O que vocês acham, né? Quanto tempo vai demorar para mim conseguir passar em medicina, começando a estudar do absoluto zero e sem cursinho, tá? Esse vai ser então o tema principal da nossa aula de hoje e eu quero discutir com vocês a opinião de vocês, né? Então, na opinião de vocês, o que vocês acham, né? Quanto tempo será que demora para eu conseguir passar em medicina? Eu recebo bastante críticas em relação aos 60 dias, né? Quando eu falo que é possível passar em medicina em 60 dias, acaba que eu recebo bastante críticas, né? Mas na verdade eu tenho alunos, né? Não é um aluno, né? São vários alunos que passaram em medicina com esse tempo, tá? Então por isso que eu falo, né? Porque eu consigo provar. E também, do ponto de vista científico, também a gente consegue ver na literatura, né? Que o nosso cérebro ele demora 60 dias para modificar, né? A neuroplasticidade, para você aprender um novo conhecimento. Então por isso que eu falo isso para vocês, tá? Mas eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, né? Muitas pessoas acham que é mentira, acham que é impossível, né? Então, assim, e tá tudo bem, né? É normal que você ache que é impossível, da mesma forma que as pessoas achavam que era impossível fazer uma neurocirurgia, né? Hoje eu tenho, até postei nas minhas redes sociais, né? O Júlio Pereira, que é o neurocirurgião do Sírio-Libanês, me perguntaram em relação a dislexia, né? E durante o podcast com o Júlio, né, ele conta a trajetória dele até chegar à neurocirurgia, até conseguir sair lá da Bahia, né? O pai dele passou por várias dificuldades, passou fome, passou por muita dificuldade, conseguiu dar estudo para ele, né? Então ele conseguiu sair da Bahia, conseguiu chegar no topo aí da medicina. Hoje ele trabalha nos melhores hospitais aí do Brasil, né, o Sírio-Libanês, e durante o podcast ele conta, né, sobre a dislexia, que ele é, teve esse diagnóstico, né, da dislexia, e uma menina pergunta para mim e eu marco ele, né, recomendando essa pessoa que fez a pergunta para mim em relação à dislexia e passar em medicina. Aí eu marco o Júlio, né, o Instagram dele, postei nas minhas redes sociais. E o Júlio é um exemplo disso, né? Ele é neurocirurgião. Então, muitas vezes as pessoas nem imaginavam que era possível fazer uma neurocirurgia, né? Imagina abrir a cabeça da pessoa, né? Então, eram coisas que eram impossíveis, né? E quando eu falo 60 dias, muitas pessoas acham, nossa, é impossível, como é que eu vou aprender tudo isso de conteúdo, né, Léo? Como é que eu vou adquirir todo esse conhecimento em apenas 60 dias? Pô, Léo, é impossível, não tem como, né? Então, nós vamos discutir em relação a isso, tá? Ó, a Sara comentou ali, ó, difícil passar em 60 dias. Pô, é sacanagem, né? Mas será que é real mesmo, né? O pessoal comentou aqui, a Amanda comentou. Ó, a Andressa perguntou, tá, mas esses 60 dias se aplica para quem vai começar do absoluto zero? Absoluto zero? Será, né? Perfeito, tá? Então, assim, na visão de vocês, vamos analisar. Quanto tempo, em média, demora para passar em medicina? O que vocês acham? Se perguntassem para você, né, fosse uma questão lá da prova, vocês marcariam qual item? Né? A questão lá do item do vestibular perguntasse assim para vocês.
quanto tempo demora para mim conseguir passar em medicina? Essa é a resposta. Desculpa, essa é a pergunta. Qual resposta vocês marcariam? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4 anos? 5 anos? Ó, o pessoal falou aqui, ó, 2 anos, né? Tem várias respostas aqui, né? Tem várias pessoas comentando, né? Quanto tempo demora e tá tudo bem, né? Cada um vai ter a sua visão, vai ter o que acredita, geralmente 3 anos, né? Beleza. Então, assim, geralmente, né? Eu vou falar o conhecimento, né? A mentalidade, que é o padrão de pensamentos que eu tive quando eu comecei a minha jornada. Então, eu era estudante de educação física, mas o meu sonho era fazer medicina, e durante a faculdade de educação física eu me vi frustrado, eu me vi depressivo, eu me vi ansioso porque eu não estava realizando o meu sonho. E tinha algumas pessoas que eu conhecia que faziam medicina, e eu via elas na faculdade de medicina e aquilo me sufocava, aquilo me deixava triste, me deixava ansioso, me deixava com medo, tá? Então vamos lá. Quando eu comecei a minha jornada para passar em medicina, né, que eu fui lá, cancelei a faculdade de educação física, eu não tranquei, né, eu cancelei a faculdade porque eu tinha medo que eu desistisse no meio do caminho, né? Então assim, eu tinha esse medo, né, pô, será que eu vou conseguir? Será que não? Então eu resolvi cancelar a matrícula, né, para não ter o perigo de voltar, né? Eu vi que a Samara comentou, estou na mesma, né? Mais alguém tá nessa? Tranco a faculdade, cancelo, vou estudar para medicina, vou continuar aqui na faculdade e aquele namorinho ali com a medicina, mas, né, você não resolve casar mesmo com a medicina, você fica naquela, né? Então, assim, ó, o Ezequiel falou, tô nessa. Perfeito. Então, assim, Ezequiel, quando eu resolvi, né, tomar essa decisão, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? Foi cancelar a matrícula da faculdade, né? Não me arrependo em nada. Quando eu tomei essa decisão, eu fui pesquisar, né? E aí eu usei o YouTube. Fui pesquisar através do YouTube o que eu ia ter que fazer para passar em medicina, tá? Beleza. Aí eu vi no YouTube, tá? O pessoal falando de 3 anos. Pessoal, quando eu vi 3 anos, eu dei uma brochada, tá? Eu brochei. Eu pensei assim, cara, eu tô com 22, vou fazer 23 anos, 24, 25, 26, aí mais 6 anos de medicina, aí eu vou me formar com, entendeu? Eu ficava fazendo aquele cálculo na minha cabeça, né? E aí isso te gera uma ansiedade muito grande, né? Porque daí tu fica pensando, meu Deus, e se eu não passar, e se eu não conseguir, fica aquela ansiedade na tua cabeça, né? E aí tu vê a galera, pô, eu lembro que eu vi, nossa, o pessoal ali fez 1 ano de cursinho, não conseguiu passar, não sei o quê. Aí tem sempre aqueles haters, né? Aquelas pessoas que querem te puxar para baixo, elas querem travar o teu crescimento. Dói na alma delas ver você crescer, ver você ascender na vida, né? Então essas pessoas, elas vão atrofiar o teu crescimento. Elas vão falar o seguinte para você: o fulano, que era super inteligente na escola, ele ficou 4 anos e não conseguiu passar em medicina, né? A Mariazinha lá era a melhor aluna da turma. Demorou não sei quantos anos para conseguir passar em medicina. E aí você vai meio que entrando aqueles pensamentos, né? Ele é produzido a partir das experiências que você teve, das crenças que você tem, né? Daquilo que você acha que é certo e que é errado, aquilo vai embutindo, vai entrando na tua cabeça. E você vai meio que acreditando no que é certo e que é errado, né? As crenças, né? O que é certo? Aí você vai meio que acreditando, pô, eu preciso de 1 ano para ganhar a base, depois mais 1 ano para não sei o quê, aí só no 3º ano que eu vou ser competitivo e só no 4º ano eu vou conseguir passar em medicina. Aí tu começa a fazer um cálculo, né? Por exemplo, ó, tem a Liliane Mello, fala, tenho 37 anos. Então, assim, ela já nem começa, né? A Lili, ela nem começa, pô, tenho 37. 4 anos até passar. Aí ela já faz um cálculo na cabeça dela, mais 6 de medicina, ela nem começa a ir atrás do sonho dela, né? E aí, quando ela senta para estudar, quem tem essas crenças acaba sentando para estudar e acaba
isso acaba respingando no teu estudo, né? Você acaba tendo um foco menor. Por quê? Porque você sabe que vai demorar 4 anos. Então o teu cérebro é assim, eu não vou estudar isso daqui, eu não vou aprender isso daqui. Por que eu vou guardar esse conhecimento? Se ele tem no livro. E se vai demorar 4 anos até eu passar, se vai demorar 5 anos até eu passar. O nosso cérebro é muito louco isso, tá, pessoal? Vou dar um exemplo assim que eu acho que vai ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Vou dar o exemplo de emagrecimento. Como eu trabalhei anos com academia, eu sempre gosto de usar o exemplo do emagrecimento. Imagina que uma pessoa vai começar a dieta dela. Vai começar a emagrecer. Pô, Léo, eu quero emagrecer 10 quilos, vou começar a minha dieta. Aí essa pessoa, eu chego e falo o seguinte pra ela, ó, pra você emagrecer vai demorar 4 anos, vai demorar 5 anos. Aí essa pessoa começou a dieta na segunda, chegou na quarta-feira, ela é convidada para o aniversário. Aí ela pensa o seguinte, nem vou cuidar da minha dieta, vai demorar 4 anos para me emagrecer, vai demorar 5 anos. Aí ela começou a dieta na segunda, na quarta-feira ela já saiu da dieta, né? Fez 2 dias de dieta. No terceiro dia ela já pulou a dieta, foi convidada ali para um aniversário, né? E se entupiu ali de açúcar, cachorro-quente, brigadeiro, bolo, né? Então a pessoa começou na segunda, na quarta. Por quê? Porque a mente dela pensa assim, não, começou um pedacinho aqui, um pedacinho não quer dizer nada, né? Vai demorar 4 anos, né? E aí, daí no final, na sexta-feira, isso é na quarta, na sexta-feira, hoje acho que eu vou comer uma pizza, né? A pessoa começou a dieta na segunda. Sexta-feira acho que eu vou comer uma pizza. Só um pedacinho que vai demorar mesmo, né? Vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, vai demorar 5 anos para mim começar a ver resultado. Então, né? E aí chega isso sexta-feira. Aí chega no domingo, a pessoa pensa assim, hoje no domingo aqui eu mereço, né? Vou comer o que eu quiser aqui, o que me der vontade, vou comer aqui, porque o professor da academia lá, o Léo, porque eu fui professor da academia por 6 anos, ele vai falar o seguinte, demora 4 anos, demora 5 anos até eu conseguir emagrecer, até eu conseguir perder peso. Então vejam bem, ela vai instalando esses aplicativos na mente, né, no Windows, né, pensa que o cérebro é a parte estrutural do computador, e a mente, né, qual é a diferença da mente e do cérebro? Então o cérebro é a parte estrutural e a mente é como se fosse o Windows, é o sistema, é o que processa ali, é o que faz o computador funcionar, né? Sem o Windows pode ligar o computador que não vai funcionar, né? Então a mente dessa pessoa vai instalando vários aplicativos, e a pessoa vai procrastinando, vai saindo da dieta, vai pulando a dieta, não segue a dieta. No modelo de estudo, né? Nesse contexto de estudo, o que acontece? O cara começa a procrastinar. Hoje eu não vou estudar, né? A prova é só daqui a 1 ano, Léo. Hoje eu vou dar uma procrastinadinha. Aí procrastina 1 dia, procrastina 2, procrastina 4, né? Aí quando vê o cara fez o Pomodoro 1 por 7, já ouviram falar no Pomodoro 1 por 7? O cara estuda 1 dia e procrastina 7. Já ouviram falar nesse? Aí o cara vai fazendo isso, né? Nem vou estudar, nem vou aprender o conteúdo, porque o cérebro vai criando essa crença, né? Às vezes não é nem culpa da pessoa, às vezes é o cérebro da pessoa que acreditou naquilo, né? Acreditou que para passar em medicina demora todo esse tempo, ó. A Nivinha 47, ela fala o seguinte, verdade, passei por isso, né? E aí você, em vez de ter aquele foco, né? Aquela, eu vou estudar essa parada aqui, daqui 60 dias eu tenho prova, né? Às vezes a tua prova é daqui 1 ano, mas em 60 dias, e se a prova for 60 dias? Você não tem essa gana, você não tem esse brio para estudar, né? Você tá, nem vou estudar aqui, demora mesmo, né? Vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, vai demorar 3 anos. O dono do cursinho, né? O dono do cursinho fala, não, ele nunca passou em medicina, né? Mas ele é dono do cursinho. Ele fala, não, demora 3 anos. Tá, mas tu já passou em medicina? Não, nunca passei. Mas eu sei que demora 3, né? E eu dei o exemplo aqui do Júlio, né, na neurocirurgia. Tu pega 100 anos atrás, ninguém imaginou que iam fazer neurocirurgia. Tu falava para um médico lá no século XX, no século XIX, que no futuro iam fazer uma neurocirurgia, as pessoas davam risada. É impossível, como é que tu vai abrir a cabeça da pessoa e fazer uma neurocirurgia, resolver o problema dela, né? As pessoas, nossa, os médicos, né? Então os médicos daquela época achavam impossível, meu Deus, e hoje faz neurocirurgia, a medicina avançou tanto, né? Que é possível hoje você fazer vários procedimentos extremamente complexos, né? E resolver problemas das pessoas. Então veja bem,
percebam que vai entrando essas crenças e vai instalando vírus no teu Windows. E aí o nosso cérebro, né, ele é muito preguiçoso, tá? Então, por exemplo, vou pegar ali a dieta. Começou a dieta, quero emagrecer. Começou a dieta. Aí o que acontece? Você começou a tua dieta, começou a tua estratégia nutricional, né? Beleza, começou a tua dieta, começou ali. Aí você começa a perder peso. Você tá seguindo a dieta, semana 1, semana 2, semana 3, começou a perder peso, né? Porque a matemática do emagrecimento é básica. Você gasta mais e consome menos. Vai na academia, pratica exercício físico, vai correr, gasta mais energia, aumenta o teu gasto calórico e consome menos energia. E aí isso apita pro cérebro, pô, tá gastando mais energia. Aí você começa a pensar em comer. E o que tu pensa em comer? Um brócolis? Uma fruta? Não. Você pensa em comer um brigadeiro, você pensa em comer uma pizza. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele memoriza, né? Tem uma estrutura no nosso cérebro chamada hipocampo, que é o centro responsável pela memorização, e ele memoriza que alimentos ricos em... Ele memoriza mais fácil alimentos ricos em calorias. Então, por exemplo, o brócolis, ele tem menos calorias. A pizza tem mais calorias. Logo, o nosso cérebro memoriza isso. Aí, quem já começou a fazer dieta aqui vai saber. Pode até comentar aqui. Quando tu começou a tua dieta, começou o teu plano alimentar, começa a brotar lá na tua mente um monte de pensamento. Pizza, nossa, imagina eu comendo aquela pizza saborosa, né? Tu começa a lembrar, né? Começa a lembrar do brigadeiro, começa a ter aquela vontade, aquela gana, meu Deus, eu preciso comer, né? Acontece a mesma coisa nos estudos. Você começa a estudar, você começa a aprender os conteúdos e estudar gasta energia. Estudar, o nosso cérebro, ele consome muita energia, o tecido nervoso, ele consome muita energia, ele consome muito oxigênio. Então você começa a estudar, e aí você, geralmente, a galera começa com o cursinho, né, com o método tradicional. Aí a galera começa, pô, assina o cursinho A, cursinho de química, sou péssimo em física, e vai assinando essas plataformas, né? Vai estudando de forma passiva, vai recebendo a informação. Aí você vai tendo uma taxa de retenção baixa. Então, estudar, né, você ficar ali estudando, forçando as tuas funções cognitivas, atenção, concentração, aprendizagem, memória, né, a tomar decisão, tomar decisões gasta energia. Que roupa que eu vou usar hoje? Isso gasta energia, né? Que tênis que eu vou usar hoje? Que sapato que eu vou usar? Isso gasta energia. Tomar decisões. Qual que é o item correto? É a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C? Isso gasta energia, faz o nosso córtex pré-frontal, né, que é a região mais sofisticada aqui do nosso cérebro, que é o que nos diferencia dos demais animais, que toma decisões, que faz a gente ter essa consciência do que é certo, o que é errado, né? Então, o nosso córtex pré-frontal, ele vai ficando, você vai cansando ele, né? É como se fosse uma bateria do telefone, né? Quanto mais filmes, vídeos você vê ali, mais energia você gasta. Então, quanto mais decisões você toma, quanto mais você estuda, mais energia você gasta. E aí o nosso cérebro automaticamente ele começa a pensar, não, mas por que tu não vê um videozinho aqui no YouTube? Vê o podcast ali do famoso. Estudar física aqui tá cansando muito, tu tá cansado, tu não tá prestando atenção. Vai ver o podcast do famoso. Aí tu vai lá. Aí o podcast tem 2 horas. Aí tu pensa assim, ó, não, vou ver 5 minutos do podcast. Aí o cara fica 2 horas vendo o podcast. Aí acabou o podcast. Não, acabou esse podcast, eu vou ir estudar. Aí o cara começa a estudar, pensa assim, não, mas eu tenho que mandar mensagem no Instagram, o cara, né, começa a vir uns pensamentos muito aleatórios na mente da pessoa. Não, mas é que eu tenho que mandar mensagem pro meu amigo no Instagram. Aí o cara vai e entra no Instagram. Aí no Instagram ele entrou, aí viu uma foto que uma pessoa postou, aí viu que tem um stories, aí viu que tem alguém em live. Aí quando vê o cara começou a estudar 1 da tarde, é 6 da tarde, o cara nem começou a estudar. Por quê? Isso opera a nível inconsciente. Às vezes não é nem culpa da pessoa, né? Não é que a pessoa é preguiçosa, a pessoa é burra, a pessoa não gosta de estudar, a pessoa não quer ser alguém na vida, não é nem culpa dela. Isso é neurocientífico. Isso opera a nível inconsciente, é um mecanismo que o nosso cérebro tem. Por isso que o meu sonho é no futuro ver o estudo da neurociência na escola. Então eu acredito que as pessoas deveriam entender como é que funciona o cérebro dela, porque senão o cara acaba se culpando, ele fica, pô, Léo, eu tô aqui o dia inteiro procrastinando, eu sou preguiçoso, eu não vou conseguir passar em medicina, a medicina é um sonho muito alto, e a pessoa acaba se auto-sabotando, né? Ela começa a ter insegurança. Insegurança, o que é? Insegurança é um sentimento, é um mal-estar, é um nervosismo. Sentimento, o que é sentimento? Sentimento é uma informação, né? O medo é uma informação que tem perigo. A insegurança é uma informação que você não é bom, que você é vulnerável, que você é incapaz, né? E aí aquilo vai instalando vários vírus na tua mente
E aí na outra semana, quando você senta para estudar física, você estuda e não aprende. Né? Eu digo estudar no conceito popular, né? Porque para mim estudar é adquirir conhecimento. Então quando eu sento aqui na minha mesinha de estudo, eu só conto o estudo, eu só falo, eu estudei hoje, se eu aprendi alguma coisa. Beleza, sentei para estudar, o que eu aprendi? Ah, hoje eu aprendi o tratamento para o Parkinson. Ah, hoje eu aprendi o tratamento para infecção do trato urinário. Como que é o tratamento. Então, para mim, estudar é adquirir conhecimento. Então, se você falar para mim estudar, eu vou perguntar. Léo, estudei, vai falar para mim, Léo, estudei hoje o dia inteiro. Beleza, me conta aí, o que tu aprendeu? E se cair na prova, você vai acertar. Se a pessoa não me responder, então eu vou considerar que ela não estudou. Estudar para mim, mas enfim, tô falando estudar no senso comum, né? Que é ver videoaula, ler o livro e tudo, e toda aquela coisa, né? Então, para mim, estudar é adquirir conhecimento. Se o sujeito não adquiriu conhecimento, para mim eu considero que ele não estudou. Tá bom? Então veja bem, o teu cérebro ele vai te auto-sabotando, ele vai te limitando, sabe? Às vezes tu nem percebe. Né? Que nem aquela pessoa que tá há 5 anos, tu perguntar, tá satisfeito com o teu corpo? A pessoa diz, não tô satisfeito, eu queria emagrecer. Essa barriga me incomoda. Beleza. E o que tu fez para mudar? Ah, eu tentei fazer isso, tentei fazer aquilo. A mesma coisa o cara quer passar em medicina. O cara tá 4, 5 anos lá, tá? Me fala, o que tu fez para mudar? Ah, eu tentei, mas não consegui. Tá, mas como é que era o teu estudo? Como é que tu estudava? Aí tu vai ver a pessoa, ela procrastinava, ela tinha um vírus no Windows mental dela, ela tinha um vírus ali que impediu o cara de aprender física, impediu o cara de aprender matemática, subia o hormônio cortisol, desregulava o sono, ele tinha uma desregulação emocional, e aí o cara tava empacado, sabe? Eu sempre dou o exemplo, né? Como se você estivesse saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. E você está com uma Ferrari, um carro super potente, extremamente sofisticado, com um motor mega potente. E aí você está saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, só que tá com o freio de mão puxado. E é o que acontece com muitos vestibulandos. O cara não sabe estudar, o cara não tem controle emocional. Por quê? Porque tu começa a procrastinar. E a procrastinação vem o quê? Vem insegurança, vem estresse, né? O estresse, o hormônio cortisol é comprovado cientificamente, ele gera uma hipoatividade do hipocampo. Léo, o que é o hipocampo? O hipocampo é a estrutura responsável pela memorização. Imagina você estudar estressado, você não memoriza. E tu pega o Enem, tu pega a FUVEST, o Enem, a FUVEST, são o quê? São provas de memória. Quem passa em medicina é quem tem mais memória, quem lembra dos conteúdos, porque a memória é o quê? É você codificar o conteúdo, você armazenar esse conteúdo na memória de longo prazo e recuperar esse conteúdo no dia da prova. Aí o cara estuda o ano inteiro e não tem memória. Ele não treina a capacidade mental, a capacidade cerebral dele de desenvolver memória. E aí isso deixa ele inseguro, deixa ele triste e ele vai criando uma neuroassociação negativa com estudar. Aí passa um ano, parece que o cara nem estudou. Ele evoluiu. Ah, Léo, eu evoluí. Aí evoluiu isso daqui. Sendo que se ele tivesse soltado o freio de mão da Ferrari, a Ferrari cerebral dele, o cara ia ter em 60 dias mais resultado, mais aprendizagem, mais memória do que em 3 anos. Hoje eu conversei com uma aluna minha, que ela fez anos de cursinho, tá? Ela não conseguiu passar em medicina, ela fez anos de cursinho, não conseguiu passar em medicina, ela desenvolveu depressão, ficou triste, ficou nervosa, a família dela viu isso e pensou o seguinte, imagina o que um pai e uma mãe vê uma pessoa triste, chorando em cima dos livros, com um monte de apostila, e a família bancando o cursinho, que é caro, né? Um cursinho de medicina é muito caro, a família bancando, aí tem a expectativa da pessoa, a expectativa da família e o dinheiro no meio, né? Porque a pressão financeira, ela influencia também. Acho que todo mundo vai concordar comigo. E aí ela não conseguiu passar em medicina, só que ela fez muitas amizades no cursinho. Ela não aguentou. Só que as amigas passaram em medicina. E ela, por influência da família, foi fazer o quê? Estética. Ela foi fazer estética. História real, esse pessoal fazia estética.
Aí ela conta pra mim, emocionante, eu fico arrepiado. Quando ela me contou isso, fiquei arrepiado. Ela fala que no dia da formatura, o pai dela pergunta, tu tá feliz? Que agora tu se formou em estética? E ela falou, não estou feliz, eu estaria feliz se eu estivesse me formando como médica. Né? Ela tinha o sonho de ser dermatologista, aí ela acabou indo para a área da estética. Né? Estética, dermatologia e tal, era o que mais se aproximava. Né? Então, assim, e depois ela conseguiu aplicando o método, né? Ela conseguiu passar em medicina em menos de 60 dias. Cara, eu fiquei, quando ela me contou isso, pessoal, eu fiquei assim, cara, me deu uma vontade de chorar, sabe? Porque eu pensei assim, caramba, né? Porque eu relutei muito em entrar nas redes sociais, pessoal, porque eu recebo críticas todo dia. 60 dias não funciona, picareta, coach, não sei o quê, né? Toda hora estão me criticando. E aí eu vi assim no olho, né? Eu vou mostrar depois o depoimento dela, a gente vai fazer uma live com a Flávia também. E para vocês conhecerem a história dela tem que estar aqui no meu canal do YouTube, tem que estar aqui, porque ela é o exemplo claro do atleta da mente, né? Que é o nome do meu método, atleta da mente. Ela é um exemplo claro, né? E aí, depois de 10 anos, ela conseguiu passar em medicina e vai realizar o sonho dela, né? Olha que incrível isso. E eu relutei muito a ensinar esse método e entrar nas redes sociais, porque as redes sociais, ela é muito traiçoeira, tá, pessoal? Vocês veem aí, o Léo vem aqui, faz as lives, mas assim, ela é traiçoeira, sabe? Porque é crítica, todo mundo te criticando, todo mundo jogando hater, né? Falam mal de você. Na faculdade eu virei meme, né? Na minha turma inteira os caras falam mal de mim. Virei meme, blogueiro, isso e aquilo, coach, picareta. Tem um monte de apelido na faculdade de medicina por causa disso, né? Mas assim, ver a história, né? Tem a Giane também, que é uma aluna nossa com gêmeas, 33 anos. Passou em 55 dias, sabe? Então o que acontece? As pessoas demoram anos para passar em medicina porque elas estão bloqueadas, né? Elas têm cheio de crenças na cabeça, né? Então você vai instalando aqueles aplicativos, aqueles vírus na tua mente e você vai atrofiando, né? Você vai atrofiando a tua mente, o teu cérebro, você não aprende, sabe? Você tá travado. E aí quando você desbloqueia a tua mente, pessoal, imagina, né, que o ser humano, ele saiu das cavernas, e ele chegou no topo da cadeia alimentar, entendeu? Olha tudo que o ser humano construiu, olha tudo que a mente humana, que o cérebro humano construiu. Então, assim, imagina você usar o potencial do teu cérebro. Você tirar esses vírus, esses bloqueios mentais e você aprender, você sentar para estudar, você saber fazer questões, você memorizar os conteúdos, entendeu? Você começa a ter resultados extraordinários. Você tem aqui a estrutura mais complexa do planeta, tem um supercomputador aqui embaixo da calota craniana. Só que a escola e o cursinho atrofia o potencial cerebral que tu tem. Léo, por que eles atrofiam? Porque você começa a não aprender os conteúdos, né? Você tem lá uma videoaula desse tamanho, você não consegue botar aquele conteúdo para dentro, aí você fica frustrado, você se sente burro, né? Eu conversei com uma outra aluna do ensino médio, ó, a galera do ensino médio, Maria, também conversei com outra aluna, foi aprovada em medicina, direto do ensino médio, Olha que bizarro isso, pessoal. Ela fazia terapia porque ela tinha complexo de inferioridade. Porque ela não aprendia os conteúdos. E aí na 8ª série ela falou, eu vou ser médica, o meu sonho é ser médica. O que os professores falam quando tu quer ser médico? Tem que estudar muito, tem que comer os livros, tem que isso, tem que aquilo, né? Toda aquela crença limitando, todos aqueles vírus no Windows mental da pessoa, tem que comer os livros. Olha o fulano lá, estudou e não passou em medicina. Olha o ciclano, ficou 5 anos até conseguir passar em medicina. E aí a pessoa senta para estudar e não aprende. Se eu quero medicina, é meu sonho, e eu não aprendo, eu começo a me sentir inferior. E aí quando ela falou complexo de inferioridade, assim, eu senti na pele. Porque eu tive complexo de inferioridade. Eu me senti inferior na escola porque eu era burro. Eu queria medicina, mas eu era burro. Então, assim, você quer medicina e tem que ser inteligente, tem que ser isso, tem que ser assado e papapá. Só que você não vai bem nos estudos, você não aprende os conteúdos. Entendeu? E aí você fica naquele looping,
naquela ruminação mental de eu sou incapaz, eu sou inseguro, eu não consigo, não é para mim, medicina é um sonho fake. E aí você vê o que é mais parecido com a medicina. Ah, é mais parecido com enfermagem, é mais parecido com nutrição, né? No caso da Flávia, ela tinha o sonho de ser dermatologista, ela gostava da parte estética e ela acabou indo para a parte da estética, né? E me conheceu, né? Ela viu que se eu conseguir, eu com TDAH, que é um problema, com dislexia, que é um outro problema que prejudica demais, sair do menos zero, filho de empregada doméstica, passei fome, eu consegui, ela também consegue, né? Então é muito legal isso, né? Eu criar essa comunidade de vencedores, pessoas que querem vencer, pessoas que querem ascender na vida, né? E mostrar para elas que é possível sim você chegar na medicina, né? Você que está me assistindo aqui, é possível você chegar na medicina, é possível você chegar lá. Então percebam que se eu começo o meu estudo, eu penso 60 dias, e daqui 60 dias, será que eu passaria? Se a prova fosse daqui 60 dias, será que eu passaria? Muitas pessoas vão achar que isso vai gerar ansiedade. Sim, vai gerar ansiedade, se você não tiver um método. Um método para aplicar durante esses 60 dias. Aí vai gerar ansiedade. Agora, se você tiver um método, passo 1. Aí no passo 1 tu faz isso, isso e isso. Beleza? Fez isso? Ok. Aí vem passo 2. Aí no passo 2 tu faz isso, 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 isso. Aí vem o passo 3. No passo 3 tu faz isso, 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 isso. Amanhã tu repete. Semana que vem tu faz isso. Na semana 3 tu faz isso. Então toda essa metodologia passo a passo. O que tu tem que fazer, como que tu treina a tua mente, como é que tu aprende, como é que tu memoriza. Aí você é uma Ferrari. Soltou o freio de mão da Ferrari. Aí você começa a ter resultado. E aí é muito louco isso, porque daí tu começa a ganhar confiança. Pô, eu não sou burro. Pô, Léo, aquela professora falou que eu era burro. Não, não é que eu sou burro. Eu não sou burro. É que eu não sabia aprender. Aprender a aprender. Meta-learning. O americano fala isso, né? Meta-learning. E aí tu começa a ver por que o Brasil é o pior do mundo em educação. Porque a escola não estimula os alunos. Você fica anos e anos e anos na escola e sai da escola sem saber nada. Eu, no meu caso, que eu fui reprovado, eu fiquei 13 anos. 13 anos na escola, saía analfabeto funcional, não sabia escrever, não sabia conjugar um verbo, não sabia fazer um cálculo matemático, não sabia nada. Do zero, do zero, do zero. Não sabia nada. E tinha um sonho de ser médico. Só que ninguém da minha família passou em medicina. Ninguém do bairro periférico que eu morava, ninguém, quiçá, terminou o colégio, a maioria. Assim, dá pra contar nos dedos, os amigos que terminaram a escola. Né? Assim, a maioria parou no ensino fundamental, da 8ª série pro primeiro ano, né? Porque na minha época não tinha o 9º ano, era só até a 8ª. 8ª ia pro primeiro. A maioria já parou ali porque tinha que trabalhar, né? Eu, no meu caso, eu trabalhava no supermercado. Pensei várias vezes, pô, por que eu vou da escola, não aprendo nada, né? Trabalhava que nem um camelo, da 1h30 da tarde até as 8 horas da noite no mercado. Aí ia pra casa, dormia, acordava super cansado, porque eu trabalhava no pesado, né? Não era em escritório, nem nada disso, era no pesado, carregando saco de batata. Eu levava aquelas bombonas d'água, sabe? Então tinha um estoque de água nesse mercado que eu trabalhava. Aí eu tinha que levar as águas, ia no consultório médico, levava água, ia numa loja que vendia tênis, botava aquela água para eles poder tomar. Então veja bem, você acaba acreditando nisso. Pô, eu sou incapaz, eu sou inferior, eu não consigo, né? Vou aceitar aqui isso. Então veja bem, 13 anos na escola sem saber nada, né? E aí tu começa a entender por que o Brasil é o pior do mundo em educação, um dos piores do mundo em educação. Porque a nossa metodologia de aprendizagem, a nossa metodologia de ensino é péssima, é horrível, ela destrói com o emocional do aluno. Você é classificado com notas, né? Se você tira 10, você é bom, se você tira 0, você é ruim, né? Como assim? E aí o professor pega um da sala, né? A sala tem 60, um da sala tirou 10. Aí, não, olha aqui, ó, ele tirou 10, ele é bom, né?
Então, assim, e por que o resto não tirou 10? Será que o método não está errado? Né? Eu tive mais resultado em 60 dias, né? 60 dias do que 13 anos de escola. Eu tive mais resultado, 6 meses, né? Eu precisei de três ciclos, 60 dias para conseguir passar em medicina. Eu tive mais resultado nesse período de tempo do que os 3 anos de educação física. Entendeu? Eu aprendi mais, eu memorizei mais. Então, quando você tem uma metodologia de estudo baseada na neurociência, você começa a ter resultados extraordinários. Vou dar um exemplo. Tem estudos de neuroimagem, né, mostrando que a tua taxa de retenção, quando você tem uma prática observacional, ou seja, uma videoaula, a tua taxa de retenção é 5%. Quando você aprende o conteúdo praticando, tá? Não é fazer questões e ver a teoria depois, não, é aprender praticando. Tá? Que nem os caras lá, há 1000 anos atrás, que desenvolveram todos os conceitos matemáticos, os conceitos de engenharia, os conceitos de agricultura que a gente tem hoje. Eles não tinham a fórmula, eles não tinham a base, eles não tinham um livro, eles tiveram que inventar tudo do nada. Então, quando você vai para a prática e você tem um método para isso, você tem um passo a passo, não é do além, não, é um passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3. E você aprende praticando, né? Você suja a mão de terra, que nem uma criança. Como é que uma criança aprende a andar? Ela cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. E você suja a mão de terra, você, cientificamente falando, né? Então, estudos de neuroimagem, quando você faz a prática, você aprende praticando. Não é fazer a questão e ver a videoaula depois. Não, você vai aprender com a prática. Estudos de neuroimagem, eles mostram que você sai de 5%, a taxa de retenção com a videoaula é 5%, quando você vai para a prática, você vai para 95%. Entendeu? Então, assim, a escola no Brasil é 5%, o cursinho é 5%. Você aplicar o método atleta da mente, que esse método de 60 dias, é 95%. Então, o cara, em 60 dias, ele consegue fazer mais do que em 3 anos. E quando eu comecei a ensinar um método atleticamente, ano passado, tá? Eu relutei muito ainda, pô, será que eu vou ensinar? Será que não? Mas ano passado, né? Com o apoio da minha irmã, a Júlia, né? Ela que me ajuda bastante a esse projeto. Eu falei, não, cara, eu vou ensinar essa parada. Eu preciso ensinar isso daqui, tá? E eu me incomodava muito também com a faculdade de medicina, que tinha muita gente que tinha nascido em berço de ouro, que estava fazendo faculdade de medicina, e aquilo me incomodava um pouco, né? Me incomodava a questão da elitização da faculdade de medicina. Eu falei, cara, eu vou ensinar a galera, eu vou ensinar esse método, né? Tinha muita gente me pedindo e tal, eu vou ensinar. Comecei a ensinar no passado, já estamos com mais de 12 alunos aprovados, tá? 12 alunos aprovados, para uns é muito, para outros é poucos, né? Para mim é muito, porque são histórias, cada aluno, cada história, cada luta, né? Cada pai, cada mãe que vibrou com a aprovação desses alunos, então para mim é muito legal. Ano passado. Então por que esses alunos tiveram resultados tão rápido, tá? E assim, todos passaram em 60 dias? Teve alguns que passaram em 60 dias, teve alguns que precisaram de mais ciclos de 60 dias. Por exemplo, tem a Carlúcia, que é uma aluna nossa que passou na Federal em primeiro lugar, ela foi 3 ciclos de 60 dias. Então ela fazia enfermagem, ela trancou a enfermagem, depois ela aplicou 3 ciclos de 60 dias e passou em medicina federal. Então não foi 60 dias. Por quê? Porque ela tinha a prova só no meio do ano. Mas a mentalidade dela, a mente dela estava treinada 60 dias. E se a prova for daqui a 60 dias, eu vou passar? Tu entende que aumenta o foco, dá mais gana, dá mais brilho pro estudo do cara. Então, quando você pensa dessa forma, 60 dias, se a prova for daqui a 60 dias, aí você vai aplicando o ciclo de 60 dias, começa a ter mais resultado, né? E no caso dela, né, a média para passar na federal é 3 anos, né? Tanto que a família dela ficou apavorada. Pô, como assim demora? Eles acharam que ia demorar 3 anos até ela conseguir passar, né? E ela passou com poucos meses de estudo, né? Aplicando essa metodologia. Então imagina que esse aluno ele sai de 5% e ele vai para 95%, a performance do cara. A capacidade, não é eu que estou falando, é a ciência, meus queridos. É provado cientificamente. Quando você pratica e você tem um método passo a passo para isso, você começa a ter mais resultado. Aí faz sentido por que uns demoram 3 anos, 4 anos, 5 anos, e por que alguns demoram meses. Entende? Por que demora tanto para alguns? Porque o cara não tem uma técnica, o cara não tem um método, o cara não tem um passo a passo, ele desregula as emoções dele, ele procrastina. E às vezes a pessoa, é muito louco isso, porque a pessoa se sente burra, né? Pô, eu sou burro, eu não aprendo, ninguém acredita em mim. E não é culpa do cara, não é culpa da pessoa, né? E muitas vezes o cara começa a desenvolver ansiedade, depressão,
né? Complexo de inferioridade. E assim, eu fico tão triste com isso, sabe, pessoal? Eu fico tão triste de saber disso, sabe? Saber que tem todo ano pessoas desistindo de fazer medicina, de realizar o sonho, porque fez o cursinho e se sentiu inferior, se sentiu incapaz, achou que estava estudando, só que não estava estudando, não estava adquirindo conhecimento. Porque se tu pergunta lá, o cara fez 4 meses de cursinho, tá, me fala, me conta, o que que tu aprendeu, o que que tu sabe, o que que tu não sabe. Aí o cara, o que tu aprendeu hoje, então? Me fala o que tu aprendeu hoje. Ah, hoje eu estudei química, português. Tá, me fala na química, o que tu aprendeu na química? Ah, em química, já esqueceu. Então não estudou. Não estudou, perdeu tempo. Estudar é outra coisa. Estudar é adquirir conhecimento. Né? Outro ponto, tá? Outro ponto que faz a pessoa demorar muito tempo, tá? Outro ponto. Anota aí, pessoal. Anota aí, porque assim, esse conteúdo aqui, pessoal, ele é 100 vezes mais importante que matemática, do que redação, do que física. O pessoal fala, para passar em medicina tem que saber redação. Cara, esse conhecimento, ele é muito mais importante que qualquer matéria, porque quando tu destrava a tua mente, o céu é o limite. Tá? Você começa a ter resultados, começa a atingir, fazer coisas que você nem imaginava que era possível, tá? Então, assim, outro erro que faz o cara ficar um ano, faz o cara ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos pagando o cursinho todo mês, tá? Por quê? O dono do cursinho fala isso, né? Demora 3 anos. Ó, não espera muito não do primeiro ano. Cara, é a mesma coisa que tu falar assim, ó, pra uma criança. A criança, ó, o dono do cursinho falar isso pro vestibulando de medicina é a mesma coisa que você pegar uma criança. Pega uma criança que tá aprendendo a caminhar. Pegou? Imaginou? Uma criança que tá aprendendo a caminhar? Imaginou na tua mente? Imagina essa criança. E aí você chega pra ela e fala o seguinte, ó, vai demorar 3 anos pra você caminhar. Não adianta nem criar muita expectativa não, ó. Vai demorar 3 anos. Nem cria muita expectativa. Demora 3 anos até tu conseguir passar. Tá? Não treina muito, não se dedica muito não. Não cria expectativa, ó. Demora 3 anos até tu começar a caminhar. O que acontece com a mente dessa criança, pessoal? Vai dar gana pra ela ou vai deixar ela triste? Pô, demora 3 anos pra começar a andar. Ó, atrofia, fica preguiçoso. Né? Pô, demora 3 anos. Por que eu vou me dedicar? Porque eu vou me esforçar? Não vai ser no primeiro ano mesmo. Fica bloqueada, trava no pensamento que não consegue. Imagina o cara sentar pra estudar pensando que demora 3 anos. Não, física, pra aprender física. E o ensino médio? E o aplicativo do ensino médio? Não, é porque tu fez ensino médio. Não, tu não passou ainda porque tu fez ensino médio. O teu ensino médio foi péssimo, tu não teve física, tu não teve matemática. Entendeu? Mas assim, eu também não tive. A nossa aluna foi aprovada na federal, que saiu da roça, também não teve física, também não teve matemática. E aí é louco porque o nosso cérebro, ele é campeão, né, em contar histórias. Aí tu começa a contar historinhas e tu nem percebe que isso está atrofiando a tua mente, atrofiando a tua capacidade. Porque assim, eu tô falando isso com o máximo de amor do mundo, tá, pessoal? Eu tô falando isso pra vocês, assim, com o máximo de amor do mundo pra vocês entenderem isso, tá? Assim, eu tô abrindo meu coração pra vocês. Eu já fui essa pessoa das historinhas, tá? Eu já contei historinhas. É culpa da minha mãe, que é empregada doméstica. Eu não passei em medicina, é culpa da minha mãe. A minha mãe é empregada doméstica. É culpa da escola. Os meus professores eram ruins. Não tive física, fui reprovado em história. Entendeu? Eu fui campeão em contar historinhas. Eu era o campeão em contar historinhas. Só que isso, pessoal, a gente nem percebe, mas atrofia tanto o teu cérebro. Porque daí quando eu sento para estudar, ativa lá o vírus do Windows. Tu não é bom em física, nem estuda. Tu é ruim em física, tu não aprende física. E é tão louco isso que daí o cara... Mas a biologia ele aprende. O conhecimento da biologia ele guarda, ele memoriza. Só que o da física ele não guarda. Olha, mas é que física... Não é, meu querido. Física é um conhecimento, biologia é um conhecimento. Envolve um raciocínio lógico ali, beleza, concordo. Mas por que tu não memoriza? Já parou para pensar? Por que tu memoriza a biologia e não memoriza a física?
Já parou para pensar isso? É conhecimento. Ah, mas uma tem... Cara, o mesmo mecanismo cerebral para você memorizar a fórmula de física e memorizar que o DNA, memorizar o RNA, memorizar a genética, o conteúdo da biologia que você gosta mais, é o mesmo mecanismo cerebral. E tu já parou para pensar por que tu não guarda o conhecimento da física e guarda da biologia? É o aplicativo, é o vírus no teu Windows mental. Eu não sou bom em física. Tá lá, tem um vírus, tem um aplicativo no teu Windows da mente, dizendo, eu não sou bom em física. Se eu não sou bom em física, eu não posso aprender. O cérebro pensa assim, o cérebro, né? Você pensa, você fala. Neurolinguística. Pensei, falei, né? Então, a fala, ela gera pensamentos e o pensamento gera aquilo que tu acredita, né? Então, você, o pensamento vai gerar uma emoção, vai gerar um comportamento, pode ser uma fala, e essa fala, esse comportamento vai gerar um resultado. Como assim, Léo? Vamos pegar o exemplo da criança que eu dei aqui pra vocês. Se você chegar pra criança, ó, para você aprender a caminhar é 1 mês. Em 30 dias você vai estar aprendendo a caminhar. O que eu fiz? Eu instalei um aplicativo na mente da criança. Ó, 30 dias você vai aprender a andar. Você consegue, eu acredito em você. Você consegue, você tem um corpo, você tem um cérebro, você é saudável, você consegue aprender a caminhar. 30 dias. Então, uma pessoa fala 3 anos para a criança e outra fala 30 dias. Quando eu falo para a criança que é 30 dias, né? E digo assim, ó, meu querido, pode ser que no final desses 30 dias você não consiga andar. Pode ser, pode acontecer isso. Tem uma probabilidade de você conseguir andar e tem uma probabilidade de você não conseguir andar. A probabilidade de você não conseguir andar é gigantesca. Tem um percentual pequenininho que você consegue. Mas eu vou estar junto com você. Você vai se dedicar, você vai errar, vai cair, vai levantar, vai chorar, mas eu vou estar com você. É possível. É possível. Então eu instalei um aplicativo mental. Eu falei para ela, ó, tem a porcentagem de você não andar, mas tem a porcentagem de você andar. E o nosso cérebro vai focar. O cérebro humano, ele foca. Ele foca no 1%. Ele tem um aplicativo ali rodando. Ela, pô, eu quero 30 dias, eu quero 60 dias, eu quero passar em 60 dias. E aí o teu foco, a tua gana no teu estudo é tão alta, né? Que às vezes, em 30 dias você tem mais resultado que em 3 anos, né? 30 dias de estudo, você consegue ter mais resultado que 3 anos estudando. Estudando de forma errada, de forma passiva, desregulando as tuas emoções, bloqueando a tua mente e não aprendendo o conteúdo que é cobrado no dia da prova. Ou seja, é uma programação neurolinguística. Você instala um aplicativo, você começa a... Pô, é impossível? Os médicos achavam que era impossível fazer uma neurocirurgia. Quem disse que é impossível? Quem falou? Então entendam, percebam que o tempo ele é relativo. E pode acontecer, né? Por exemplo, eu tive uma aluna minha, tá? Tive uma aluna minha que ela terminou o relacionamento. Então assim, imagina, no meio da preparação ela termina um relacionamento de anos. Eu falei pra ela, ó, desculpa, mas o meu método não faz milagre, eu não sou milagroso, desculpa. Sem estudar ele não funciona. E aí, como é que a pessoa vai render nos estudos? Terminou um relacionamento, todo aquele processo, término de relacionamento, né, ela era casada, enfim, então assim, aí aconteceu uma fatalidade no meio do processo e não é mágica, né? Aí beleza, mas ano que vem tem de novo, ano que vem a gente retorna da mesma forma, 60 dias. Então, veja bem, aconteceu uma fatalidade, ela teve que continuar estudando, mas aquele estudo coloquial, né? Estudo povão. Estudar, para mim, é adquirir conhecimento. Então, ela não estudou, né? Mas, que nem, por exemplo, pergunta, Léo, quanto tempo demorou para passar em medicina? Foram 3 ciclos, 60 dias, 6 meses. Mas eu tive, eu comecei a estudar no início do ano, né? O estudo povão, né? Que hoje eu entendo que não era estudo, porque eu não adquiria conhecimento, né? Mas eu tive também uma experiência antes, ali eu tranquei a faculdade em maio, aí fiz a prova no final do ano, então eu tive algumas experiências negativas, né? Mas estudar para mim, estudar pro povão é ver vídeo aula, pegar a prova, tentar fazer questões. Para mim, estudar é adquirir conhecimento, né? Então, o meu estudo de verdade, o estudo científico, foi esse período de tempo. Comecei a estudar da forma correta no meio do ano, em outubro,
novembro, acho que foi, eu não lembro quando é que eu fiz a prova, tá, pessoal? Faz 5 anos atrás. Fiz a prova do Enem lá e passei, tá? Então, assim, percebam, pessoal, que tu consegue destravar a tua mente. Quando você destrava a tua mente, você começa a ter resultados extraordinários. Só com essa programação neurolinguística, entendeu? Com o exemplo da criança, eu acho que fica muito, muito fácil de vocês compreenderem, tá? Ó, a Laura perguntou, você acha que ter uma rotina ajudaria no aprendizado? Depende. Depende como é que é essa rotina, Laura. Se a tua rotina, ela te dá prazer, ela te motiva e ela não mexe com o teu nível emocional, beleza. Então tem que ver como é que é essa rotina, como é que ela foi desenhada, como é que ela foi construída. Beleza. Quando eu entendo como é que essa rotina foi construída, como essa rotina foi desenhada, eu consigo ver quais são rotinas que são legais e quais são rotinas que são ruins, que não funcionam, entendeu? Então é sobre isso, tá? Sobre isso, sobre rotinas, construir rotinas de estudo prazerosas.